Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui e ministrar aos irmãos. E Deus tem me dado essa capacidade e eu faço com muita humildade, muito temor, pedindo que o Senhor faça que essas palavras, que esse estudo seja proveitoso para todos os irmãos. Imagine que você é um grande compositor e poeta que está na sua velhice, próximo da sua morte. Nem todos, é claro, temos uma habilidade assim, né, como o nosso irmão Jailson. Mas imagine que tenhamos e que estivéssemos em idade bem avançada e tivéssemos oportunidade de compor a nossa última música. Pensaríamos em quê? É a última oportunidade de expressar alguma coisa de forma poética. Então, certamente, iríamos escrever aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é mais sublime, e faríamos da maneira mais bela possível, de maneira concisa também, para não correr o risco de deixar a obra inacabada. E assim, expressar a esperança mais forte, a nossa última vontade, a aspiração mais nobre. Ser uma espécie de testamento em poesia e música. A última canção. Esse é o título dessa mensagem. O texto que vamos investigar hoje é assim: é a última canção de um poeta, de um cantor das Escrituras. E nessa canção nós vamos perceber uma mensagem de esperança diante de um futuro com previsões turbulentas, uma espécie de testamento de esperança que oferece tranquilidade, esperança de justiça, bonança, abundância de sol e chuva e fertilidade nos campos. Uma mensagem que também anuncia a salvação e juízo para os que rejeitam a Deus. A diferença é que essa poesia não foi inspiração do autor, mas do autor, do Espírito Santo de Deus. É a última canção do rei Davi. Para os mais ligeiros, não é o Salmo 150. Nós vamos para 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 7. 2 Samuel 23, versículos 1 a 7. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol. Como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Amado Deus e Pai, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para esse estudo, essa pregação que vamos aqui fazer. E que seja tudo para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. O contexto aqui, Davi está bem velho. Ele vem a morrer por volta de 970 a.C. Adonias, o seu filho,
estava prestes a dar, ou a tentar dar um golpe para tomar o poder que seria de Salomão. E para isso tem apoio de Joabe, o general de Davi, o fiel general de Davi, que não é mais fiel, né? E do sacerdote Abiatar. E a família de Davi, sabemos pela história, já havia passado assim, muitas tribulações, muitas turbulências. A começar do adultério de Davi, a morte de seu filho com Batseba, o incesto de Amnon, o assassinato de Amnon, perpetrado pelo seu irmão Absalão, a traição de Absalão contra Davi e o golpe tomando o poder de Davi e perseguindo Davi. Depois, Absalão é morto por Joabe. E depois daquele adultério, o profeta Natã havia predito que a espada não se apartaria mais da casa de Davi. E, de fato, foi muito conturbado, muito turbulento o reinado de Davi. Vamos para o texto e analisar o que é que Davi nos revela, o Espírito de Deus nos revela sobre o que está pela frente. Não são exatamente as últimas palavras de Davi, mas a última poesia que ele compôs. No capítulo 1 de 1 Reis, capítulo 2 de 1 Reis, por exemplo, Davi dá instruções a Salomão, morre depois. Então não são as últimas palavras dele. Mas nessa poesia ele se identifica, ele traz aqui seu currículo e nos apresenta, antes de falar da revelação de Deus. E ele se apresenta como filho de Jessé, puxa a sua identidade lá da sua família de interior, cuidador de animais, na sua simplicidade, ele era um pastor de ovelhas. Fala também o exaltado, o homem que foi exaltado, reconhece que não foi o seu braço, mas o braço de outro que o exaltou, que foi Deus quem o escolheu de uma família simples e lhe deu um reinado. Fala também ungido do Deus de Jacó. E aqui Davi enxerga que ele faz parte de um plano de Deus, cujas promessas vêm desde Abraão. E ele menciona Jacó, porque foi Jacó que foi para o Egito e lá se tornou um povo. Então, ele menciona essas promessas feitas desde Jacó. E se identifica, por fim, como o mavioso salmista de Israel. Ele se qualifica como um poeta, que é a sua posição atual. Davi não faz referência a nenhuma de suas conquistas grandiosas, das suas construções, das guerras, mas ele se qualifica como poeta. Ele tinha muitas qualidades que poderia mencionar aqui. Grande guerreiro, estrategista, corajoso, valente, que venceu Golias, rei poderoso, que unificou a Israel. Mas aqui ele prefere se identificar pelo seu ministério no reino de Deus como poeta, como músico. Uma função que, para o mundo, e talvez para o próprio Israel, naquela época, seria a de menor importância. Mas Davi enxerga a sua identidade vinculada a isso, não ao que fez como rei, mas ao que fez como poeta, revelando a vontade de Deus, revelando a vontade de Deus. E, de fato, ele fez isso. De fato, ele revelou em muitos salmos profecias sobre coisas que iriam acontecer. Se fôssemos eu e você para escrever a última canção, como é que a gente se identificaria? Somos crentes, então a gente pensaria logo, olha, ele foi um crente fiel ao Senhor, à sua igreja, ou então foi um fiel profissional que testemunhou de Jesus no seu trabalho, para os seus alunos, para os seus colegas, para os seus chefes, para os seus vizinhos, etc. E pelo menos é isso que está no nosso coração como crentes. Mas intenção não vale. Intenção não vale.
tem que fazer, para que de fato conste no currículo. E Davi fez muita coisa. Sendo a sua última canção, então ele se identifica dessa forma. E aqui eu queria só fazer um pequeno parêntese sobre ações versus intenções. E eu sei que existe essa dualidade dentro de nós, coisas que queremos fazer, coisas que de fato fazemos, nem sempre refletem aquilo que desejamos fazer. Pensamos na obra do Senhor, pensamos em missões, às vezes vem aquele desejo, mas nem sempre isso vem a acontecer de fato. Paulo também, no versículo muito conhecido nosso, diz que o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas Paulo fez muita coisa. Existia essa dualidade dentro dele, mas ele mesmo fez muita coisa. Davi também fez bastante coisa para o Senhor. E nós, como estamos nessa história? Daqui a pouco, se pensarmos no horizonte de vida que nós temos, 30, 40 anos, 50 anos, isso é um tempo muito curto se olharmos até assim, para a história da humanidade, ainda mais olhando para Deus. Daqui a pouquinho estaremos com Cristo. E o que temos feito? Se fôssemos escrever essa canção como última expressão, como é que nós assinaríamos? Como é que seria o nosso currículo? É certo que nós temos uma nova identidade em Jesus. E nova identidade, uma nova pessoa, implica em novas atitudes, novas ações, ou não? Então, se a nossa identidade está em Cristo, se somos de fato convertidos, devemos agir de acordo com essa nova identidade. Claro que temos limitações, temos circunstâncias variadas, mas dentro dessas limitações, dentro dessas circunstâncias, há várias maneiras de honrar e servir a Cristo. E que esse serviço em honra do Senhor seja uma característica marcante em nossa vida. Davi se identifica como o mavioso salmista. Versículos 2 e 3. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã. Vamos parar aqui. Davi está consciente de que fala da parte de Deus. Ele sabia do conteúdo profético dessa inspiração divina. Ele mesmo diz que o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Então, ele confessa de onde vem a sua inspiração, que é do Espírito Santo. E essa inspiração não é uma inspiração comum, é o próprio Deus falando. É a mesma inspiração das cartas de Paulo, Tiago, Pedro, Judas, João. É a palavra de Deus, divinamente inspirada. Nós cremos que as Escrituras foram completadas com o livro de Apocalipse. Só um outro parêntese aqui que eu quero deixar. Há muitas pessoas que ficam falando isso aí. Deus me falou, assim disse o Senhor. Mas qualquer pessoa que diga hoje que recebe revelação dessa forma específica de Deus, nós devemos considerar, no mínimo, uma pessoa equivocada, para não dizer um herege, um falso profeta. Muitos no passado e hoje desejam essa autoridade de portador dos oráculos de Deus. Hoje é comum a gente ouvir apóstolo tal, né, bispo tal, né, a igreja de fulano de tal. E essas pessoas arvoram para si essa autoridade superior, arvoram para si uma autoridade de portador da revelação divina. O termo apóstolo
significa enviado. E eu vou dar um destaque aqui, apóstolo, porque é o que mais tem aparecido. Nesse sentido de enviado, qualquer um de nós, sendo enviado, poderia se chamar apóstolo. É por isso que em Atos 14:14, é registrado lá os apóstolos Barnabé e Paulo. Barnabé é apóstolo, porque apóstolo significa enviado. Mas a Bíblia deixa claro que havia 12 que estavam numa categoria especial, os 12 que foram enviados também, mas foram enviados por Jesus. Essa é a diferença. Esses 12, mais Paulo, que foi um como fora de tempo, foram enviados por Jesus para pregar. Marcos 3:14-15 diz que Jesus designou esses 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Foi esse grupo restrito que sustentou a base de fé da igreja. É por isso que se chama a fé, a doutrina apostólica. Atos 2:42 fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Foi por isso que elegeram Matias no lugar de Judas para recompor os 12. E os critérios eram que eles deveriam ter acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo, desde o início, e ser testemunha da ressurreição, ou seja, do início ao fim do ministério de Jesus aqui. Só assim eles teriam condições de conhecer os ensinos de Jesus, desde o comecinho. E assim esses 12 se tornam esse grupo que firma a doutrina apostólica. Capítulo 15 de Atos, por exemplo, quando surge uma questão nova, que era a conversão dos gentios, isso é levado para os apóstolos, para que eles decidissem sobre a questão. Então, qualquer que se diga apóstolo hoje, nós devemos rejeitar. Apóstolos foram aqueles lá do passado, os 12 que Jesus escolheu. No caso de Davi, voltando para o texto, ele foi rei, profeta de Deus, e escreveu inspirado sim pelo Espírito Santo, assim como os demais que escreveram as Escrituras. Mas o que foi que Deus revelou a Davi? O que foi que Deus, a rocha de Israel, disse para Davi? Então, versículos 3 e 4. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim, me falou. Então, vamos abrir os ouvidos e prestar muita atenção no que Deus disse. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Essa foi a revelação de Deus. O rei que teme a Deus governa com justiça. Um justo que governa com justiça. E esse justo é assim. Imagine uma noite chovendo, regando a terra, preparando a terra para que brote a erva. Pela manhã as nuvens se dispersam. O dia começa com muita claridade. A manhã se enche de luz. Essa luz faz brotar as plantas da terra. Ou seja, é um governo de um justo, um governo de justiça, que o sol representa essa justiça, um governo onde não há escassez de água nem alimento, um governo onde há harmonia, noite, manhã, chuva, sol, plantas nascendo, um governo onde há clareza e entendimento, que a luz é um símbolo disso. Seria sobre o reinado de Davi? Davi foi um homem justo. Ele governou com justiça. Houve harmonia, entendimento da verdade pelos homens, mais ou menos. Mas, no fundo, não. Será que foi no reinado de Salomão? Era um descendente de Davi. Bom, Salomão começou até bem, né?
Ele era sábio, se tornou muito rico, mas na sua velhice, ele se equipou de muitas mulheres, e essas mulheres perverteram seu coração, ao ponto de ele se tornar um idólatra. Seguiu Astarote, Milcom, os deuses pagãos, construiu um santuário para um deus pagão, para agradar uma de suas esposas. Não. E Roboão, o filho de Salomão, será que foi com ele? Ou Abias, filho de Roboão? Quem conhece a história sabe que essa sequência de reis aqui foi uma sequência bem desastrosa, bem triste. Então, quem é esse rei justo, que governaria com justiça? Davi sabe. Embora não saiba exatamente, a pessoa, o nome, o rosto ele não conhece, mas ele sabe. Sabe porque muitos dos seus salmos apontavam para esse rei, o Messias, o rei eterno, e que esse rei vinha da linhagem de Jacó, da sua linhagem. E Davi escreve essa poesia consciente da sua responsabilidade como profeta de Deus. Davi sabe que estava escrevendo sobre um rei, um descendente seu, que seria justo e que reinaria com justiça. O mesmo que vai regir as nações com vara de ferro. Salmo 2:9. O mesmo que teve as mãos e os pés traspassados, e que teve as suas vestes repartidas, e sobre a sua túnica deitaram sortes. Salmo 22, 16 e 18. O mesmo Rei da Glória, cujos portais levantaram suas cabeças, os portais levantaram-se para que ele passasse. Salmo 24, 9. O mesmo que recebeu por alimento fel, e na sua sede lhe deram a beber vinagre. Salmo 69, 32. E muitos outros salmos. E muitas outras profecias também. Então Davi sabe que era sobre o Messias. E o que é que Davi faz então com essa revelação maravilhosa? Versículo 5. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Esse versículo tem algumas variações de tradução que a gente precisa comentar. Essa versão que usamos, a revista atualizada, diz: não está assim com Deus a minha casa. A NVI fala assim: a minha dinastia está de bem com Deus. Uma tradução bem próxima. Só que a revista corrigida diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Dá um sentido contrário. Prosseguindo no texto, na versão revista atualizada, diz assim: pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. A versão revista e corrigida diz: contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. E no final, a revista e atualizada diz: não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? E já a revista e corrigida diz: pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Apesar de ter essas diferenças assim, meio contraditórias entre essas traduções, se a gente analisa o texto completo, a gente vê que o sentido é preservado. Então, se alguém tem uma diferença aí de tradução, basta ler o texto completo para que tenha a ideia do todo. Assim, a versão revista e atualizada,
ela confirma que a casa de Deus estava naquelas condições para o rei justo, porque Deus havia estabelecido uma aliança eterna. Ou seja, ela olha pela fé para aquelas condições com base na aliança. E é claro que não estava. Nós sabemos pela história de Davi que ele não estava naquelas condições de justiça, mas pela fé na aliança, ele diz: a minha casa está daquela forma. E a revista Corrigida reconhece: não está daquela forma. Mas, pela fé na aliança, confia que um dia estará naquelas condições. Então, o texto completo preserva o mesmo sentido. Em ambos os casos, a base está na confiança em uma aliança eterna. E nessas duas traduções, se afirma que aquelas condições do rei justo são as condições que ele reinará com justiça com base na aliança. Que aliança é essa? Que aliança? De onde é que vem essa aliança? E aí a gente tem que voltar um pouquinho aqui no texto de 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou pensar apenas alguns versículos. 2 Samuel, capítulo 7. Quando Deus estabelece uma aliança com Davi, capítulo 7, de 2 Samuel. Versículo 8 diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Aí a gente entende por que Davi se identifica como o filho de Jessé. Porque isso está no chamado, na aliança que o próprio Deus fez com ele e com a sua descendência. Versículo 12, pulando um pouquinho. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Então Davi sabia que não era com ele, era com o descendente dele. Que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Estabelecerei o seu reino. 13. Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre, o trono do seu reino. Então, uma aliança que tinha uma duração eterna. Deus estabelecendo um acordo com Davi e dizendo: eu vou fazer esse acordo e vai ter uma duração eterna. Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Teu trono será estabelecido para sempre. Nós temos a visão completa das Escrituras, sabemos quem é esse descendente, sabemos que é o mesmo, lá de Gênesis 3, que vai esmagar a cabeça da serpente. Davi não tem todas essas informações que nós temos hoje, não tinha as Escrituras de forma completa, nem tinha tantas cópias das Escrituras. E Davi se apega com confiança a essas promessas, a esse pacto, a essa aliança. E mesmo com todos os descaminhos de Israel, mesmo com todas as tragédias da sua própria família, ele se apegou a essas promessas. Aqui, já pertinho dele morrer, ele evoca essa aliança. Eu confio. Deus não falou? Pois eu me fio nisso. E ele se consola. Ao ponto de dizer: a minha casa está assim, está em consonância, está alinhada com essa aliança de Deus. Eu confio nesse Messias que vai vir, que será como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar a erva. Ele confia. Haverá um justo vindo da própria descendência de Davi, ele confia nisso. E esse descendente governará com justiça.
E nós? Nós temos uma aliança para confiar? Sabemos que a nova aliança foi estabelecida com Cristo pelo seu sangue derramado, sangue que pagou o preço do nosso pecado, o sangue que é capaz de nos purificar de toda injustiça. Você já tem isso? Você quer isso? Não é pago por mim, nem pago por você, é um preço impagável para nós, já foi pago. Basta aceitar pela fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se temos essa esperança, se já confessamos nossos pecados a Cristo, se já recebemos dele perdão e salvação, nós também podemos confiar e descansar, pois estamos de acordo com a vontade de Deus. Mesmo ainda sendo pecadores, estamos de acordo com a vontade de Deus, porque nos submetemos a esta nova aliança. Claro que existe um aspecto prático, não para a salvação, mas para que haja esse viver de acordo com a vontade de Deus, mantendo comunhão com Ele. Existe um aspecto prático para que tenhamos paz com Ele. Precisamos não somente confiar, nesse caso, de manter comunhão, precisamos não somente confiar na obra de Cristo, que foi completa e suficiente para nos salvar, mas também precisamos estar colocando em dia nossa vida diante de Cristo, confessando nossos pecados, nos limpando a cada dia, corrigindo nosso percurso, nos limpando de toda a sujeira, lutando para não pecar mais, lutando contra aqueles pecados escravizantes, abandonando costumes, vícios, até amizades, coisas que nos fazem pecar. E fazendo assim, corrigindo nossa vida, estaremos nos livrando desse pecado que nos atormenta e estaremos vivendo em comunhão de acordo com a vontade de Deus. E podemos, sim, descansar, confiar, mesmo que haja tribulações no Brasil, mesmo que haja confusões em Fortaleza, insegurança, mesmo que haja tribulações na nossa casa, diante do Senhor, em comunhão com Ele e confiando no cuidado dEle, podemos descansar sim. E se estamos tendo dificuldades em casa, no trabalho, ou incertezas, sofrendo com as incertezas do país, com a insegurança da cidade, qualquer coisa que venha abalar a nossa fé, nós precisamos então ter a reação correta diante disso. E a reação correta é olhar para as Escrituras, para as promessas, para a nossa aliança com Deus e descansar nele, confiar nele. E haverá um rei que governará com justiça, apesar de toda injustiça que a gente vê por aí, apesar de injustiças que nós sofremos. Não precisamos sofrer demais também, porque a gente pode confiar e descansar nesse rei justo que governará com justiça na sua segunda vinda. Ou será que estamos buscando esperança nas eleições, em projetos de educação, em projetos sociais ou outras coisas aqui dessa terra, debaixo do sol? Essas são frágeis, podem ter algum resultado mais imediato, mas sabemos que a duração é bem pouquinho. A aliança eterna, só aliança com Deus, com Jesus Cristo. E será que essa aliança que aponta para uma segunda vinda enche nosso coração? Enche ao ponto de a gente não buscar coisas desse mundo tanto? Enche ao ponto de, na prática, eu
ter coragem de rejeitar um aumento de salário porque eu quero mais tempo com a família, mais tempo com Deus? Será que chega na prática tanto assim? Será que a segunda vinda de Jesus, as esperanças, as promessas, têm força suficiente para a gente suportar injustiças sem reagir com vingança? Será que tem força suficiente essa esperança para a gente suportar dificuldades econômicas ou mesmo perseguições, porque a gente faz a vontade de Deus? Será que a gente consegue dizer, como Paulo, em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea. Paulo diminui um bocado aqui essa tribulação, e ele sofreu, né? Sofreu muito mais do que nós, mas ele chama de leve. Ele chama de leve porque ele sabe que existe uma outra tribulação, um outro sofrimento eterno no inferno que não se compara também. Ali é sofrimento de verdade. Mas esse sofrimento que a gente passa aqui, com o coração cheio de esperança, com certezas à frente, aí nosso sofrimento fica leve, nossa tribulação é leve e momentânea. Já já estaremos com Cristo. Aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4,17. E isso aqui só vai acontecer, não é depois da morte não, né? É depois da salvação. A gente já desfruta agora. Assim que a gente recebe a salvação, a gente já desfruta dessas riquezas da vida com Cristo. Mas, como diz Paulo também, se a nossa esperança com Cristo se limita apenas aqui, às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque não vale a pena. O que a gente passa aqui de sofrimento, de alegria, são coisas rápidas, fugazes. Davi confiou na aliança eterna, confiou no Messias, no Rei justo, e descansou. Os dois últimos versículos, então, vamos ler, 6 e 7. Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Então, Davi fala aqui dos filhos de Belial, ou dos perversos. Essa expressão não tem, na Bíblia não tem um tratamento assim como um personagem específico, mas está sempre relacionado à perversidade, à impiedade, à inutilidade. Assim, filhos de Belial significam pessoas perversas, ímpias, pessoas inúteis. Esses perversos são aqueles que não têm parte com Deus, não fazem parte da aliança com Deus, não têm compromissos com Deus, não temem a Deus. E de acordo com essa canção, a última canção de Davi, eles serão lançados fora, como os espinhos, coisa inútil. E não podem ser tocados com as mãos, porque são hostis, né, contra quem se aproxima. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro, ou seja, Deus agirá com força contra eles. E a fogo serão totalmente queimados, sofrerão punição com fogo. Para os politicamente corretos da nossa cultura, uma poesia tão linda, começando com os raios de sol, com a manhã sem nuvens, a terra que tem ervas brotando, não deveria terminar assim, né? Coisa assim, forte, queimado, como espinho. Mas eu acho que Davi não era muito dessa turma aí do politicamente correto, não. Nem o Espírito Santo. E muitos salmos, muitas poesias de Davi terminam assim. Eu fiz aqui só uma pequena seleção, só do final dos salmos, nem olhei no meio, só no final.
E aqui tem uns 8, 7, que terminam assim. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1:4. Último versículo. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Salmo 36:12. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Salmo 55:23. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Salmo 94:23. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Salmo 101:8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Salmo 137:8 e 9. E por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Salmo 143:12. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Salmo 149:7, 8 e 9. E isso não é apenas um estilo poético de Davi. É Espírito Santo aqui escrevendo, inspirando Davi a escrever sobre justiça de Deus, que envolve a punição dos ímpios, a punição daqueles que não temem a Deus, daqueles que desprezaram a oferta de salvação em Jesus Cristo. Esse juízo vai chegar. Quer gostemos ou não das poesias de Davi. Mas Deus não é amor? A Bíblia não fala que Deus é amor? Fala sim. Um amor tão grande que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Mas também a Bíblia fala do juízo de Deus. Isso é muito claro nas Escrituras. O inferno é uma realidade nas Escrituras. Certo que, na sua primeira vinda, Jesus veio não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, João 3,17. Atos 17:31 diz: estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então esse varão vai vir e vai julgar. E existem profecias no Antigo Testamento que falam isso de maneira muito clara. Um deles está em Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um descendente, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. O próprio Jesus também falou de juízo, né, de queimar a palha com fogo. Em Hebreus 6:8 fala que a terra que produz espinhos e abrolhos será rejeitada, está perto da maldição, seu fim será ser queimada. Então o inferno é uma realidade nas Escrituras. A justiça de Deus é uma realidade e não tardará. Voltando ao assunto. Eu faço parte dessa aliança com Cristo. Eu sou um perdoado. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu estarei com os santos, com Cristo. Somente o Evangelho verdadeiro é que dá vida àquele que estava morto. Agora deixe-me dizer, há muitos evangelhos por aí. Evangelhos com aspas. Quando eu digo evangelho com aspas, muitas
ideias ou coisas que oferecem uma espécie de redenção para as pessoas. E elas se entregam a isso. Se entregam, por exemplo, ao trabalho, se entregam a filosofias, se entregam a um relacionamento com pets. Se entregam à bebida, à droga, se entregam à imoralidade, ou ao dinheiro, ou então se entregam à cultura, e à ciência, e à academia, e a projetos pessoais. E aquilo vira um motivo de vida, vira a glória da sua vida, vira o evangelho, com aspas. Mas só existe um evangelho que tira a escravidão do pecado. Esses outros aí deixam a pessoa iludida, achando que está ali realizando o sonho da sua vida, mas permanece perdida em seus pecados. E só tem um evangelho que, depois de tirar a pessoa da escravidão do pecado, lhe traz para a mesa da comunhão com Cristo, lhe dá a verdadeira identidade e alegrias e motivos verdadeiros para viver. Só existe um evangelho, que é essa aliança eterna. E se o evangelho não fosse eterno, seria como qualquer outra teoria, filosofia, religião, cada um tem a sua. E cada um acredita nela e se inspira nela, e cada um morre em seus próprios pecados com ela. Essa é a diferença, irmãos. O evangelho é o único que realmente vale a pena viver e morrer. Porque é uma aliança eterna. Porque nos dá vida verdadeira e abundante. Porque nos resgata da perdição do pecado. Eu não sei quantas canções ainda teremos para cantar. E se as que cantamos hoje forem as últimas? E as que ouvimos hoje, será que foram as últimas que ouvimos? E essa que estamos lendo agora, se for a última que a gente lê? Você deseja fazer parte dessa nova aliança, você que ainda não tem, mas as suas ações estão em desencontro com o seu desejo de aceitar a Cristo? Se existe alguém aqui hoje, ou que vai ouvir depois essa mensagem, que não entregou a sua vida ainda a Jesus Cristo, mas que tem esse desejo e não está conseguindo, esse desejo não está de acordo com as suas ações, não está conseguindo fazer isso, não procrastine, não adie essa decisão. A procrastinação é a arma mais forte do inimigo nessa hora. Vai te segurar na cadeira, vai te segurar nas tuas convicções, ou vai te segurar na tua amargura para não ter que abrir o coração ou pedir perdão, qualquer coisa, para que você não aceite a verdade do Evangelho. É forte essa arma, a procrastinação. Mas é a última. Passada a etapa da procrastinação, pronto. A gente decide e aceita. É a última arma do inimigo. E ela se vence com uma decisão. Tome uma atitude agora. Confesse seus pecados. Aceite a oferta da salvação. Para você que já é crente no Senhor Jesus Cristo, renove suas esperanças. Encha-se de vontade de viver intensamente para o Senhor. Contemple pela fé a luz da manhã quando sai o sol. É o sol da justiça. Eu faço parte disso. Eu creio no Senhor Jesus Cristo que virá julgar esse mundo com justiça. Eu faço parte disso. Essa manhã sem nuvens e é muito brilhante. E veio depois da chuva e vai brotar erva no chão. Trabalhe. Cante as suas canções de louvor. Viva intensamente enquanto é
dia. Temos todos os dias a chance de viver para o Senhor. Todos os dias acordamos, vamos para o trabalho, vamos fazer nossas atividades, nós nos encontramos com pessoas, muitas que não conhecem ainda Jesus. Todos os fins de semana, na igreja, quarta-feira, na igreja, temos a oportunidade de louvar a Deus, de aprender sobre o Senhor, para que a gente se fortaleça, para que a gente se equipe mais para servir a Deus de todo o coração. Trabalhemos enquanto é dia e aceitemos a Jesus sem mais procrastinação para os que ainda não o conhecem. Que esse cântico fique em nossa mente e nos relembre o compromisso que nós temos com Jesus Cristo e da grandeza desse compromisso e dessa aliança que é eterna, e que essa aliança, que essas verdades das Escrituras encham nossa vida de esperança para vivermos. Que o Senhor nos abençoe. Amado Deus, nós te damos graças por esse estudo, por essa mensagem da tua palavra. Pedimos que o Senhor faça frutificar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.